Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite, de onde quer que você esteja. Eu sou a Patrícia Rigoni, estou aqui novamente no nosso podcast Vida de Imigrante, o seu programa sobre psicologia intercultural. E hoje, então, estamos aí iniciando o mês de dezembro, iniciando assim, hoje é dia 3, né? Mas para nós aqui o primeiro programa do mês. E é uma honra, né? Estamos entrando aí no quarto mês de podcast. Tem sido um sucesso, muita gente comentando, participando, né? Querendo entrar aqui como entrevistado, e isso é maravilhoso. Porque eu tenho certeza que isso tem incentivado e trazido inspiração para muita gente. A gente que está aqui na Rádio Reli, ao vivo. Você que está nos ouvindo pela rádio, baixe o aplicativo para facilitar o seu acesso. Ou se você está nos acompanhando aí pelo YouTube ou não sabe que tem como acompanhar no YouTube, corre para lá no canal Rádio Reli, que eu estou aqui, ó, ao vivo, conversando com vocês. Então, bem-vindo aí, mês de dezembro. Hoje já estamos no nosso episódio 14. Eu tenho uma entrevistada para hoje, que é a Caroline Ashley, mas, como imprevistos acontecem, ela tá presa no trânsito, viu, pessoal? E daqui a pouquinho ela tá chegando, porque o episódio de hoje tem um tema, assim, até interessante, né? Até provocativo, tipo assim, fui deportada do meu próprio país. Tem como isso acontecer? Nós vamos entender essa história aí com a Caroline Ashley. Ela que é nascida em Scranton, Pensilvânia, filha de Elisete e José de Felipe de Souza. Ama esportes, ama ler, é fundadora da ICEL, da Ashley Aesthetics Clinic, uma clínica de estética e saúde. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre ela, mas é isso, ela está chegando e a gente vai tirar todas as nossas dúvidas e entender o que aconteceu na história dela, certo? Mas lembrando aqui novamente, então, baixa o aplicativo, vai lá no site da Rádio Reli, se você quiser também. Estamos aqui ao vivo, você pode também nos acessar pelo WhatsApp. O WhatsApp da rádio é o 754-276-6361. Pode falar aqui com o meu também, que eu tô com o meu celular aqui na mão, ó, pode mandar mensagem, que eu tô ligadinha aqui. Pode acessar também, deixar comentário aí no YouTube. Também estamos observando tudo e bem atentos aí para responder vocês, tá? O meu WhatsApp, então, é o 863-210-9488. Peço para vocês nos acompanharem também no Instagram, o Rádio Reli, e o meu, que é o patriciarigone.balde. Lembrando também que esses episódios todos ficam gravados, tá, pessoal? Primeiro a gente estava no YouTube da Reli Música, para quem está nos acompanhando aí há mais tempo, sabe, né, como que a gente começou. Agora tem o canal da própria Rádio Reli, que também ficam lá gravados episódios, mas eu também lancei um canal do YouTube, que é o @patriciarigone_8, é só digitar o número 8, e lá tem todos os episódios, todas as descrições, tem outras palestras também que eu venho dando, né, que eu venho colocando muita informação aqui para a comunidade brasileira. Você que está nos ouvindo do Brasil também, né? Agora são 10h08 aqui na Flórida, que está fazendo um friozinho, pode acreditar. E no Brasil já é meio-dia, né? 12h10 quase, porque a gente está 2 horas de diferença. Então, para você que está aí, pense em imigrar, ou conhece alguém que imigrou, tem família aqui, ou que está na Europa, ou qualquer outro lugar do mundo, saiba que existe sim uma forma de pensar, uma forma de lidar com a vida que é específica do imigrante. Então a gente precisa às vezes ter sim informação para nos conhecermos melhor, né? Para a gente entender o que está se passando, perceber se isso é comum ou não, porque muitas vezes a gente pode se fechar no nosso mundo e achar que é um problema só nosso, mas não é. Você não está sozinho. Inclusive, eu venho fazendo aqui a campanha, né, desde setembro, né, quando começou o programa, que é o Setembro Amarelo, que eu digo que é para o ano inteiro.
Então, você que de repente está passando por alguma situação difícil, está percebendo que você não está sendo a mesma pessoa de antes, vem vindo uma tristeza muito profunda dentro de você, ou uma ansiedade, e tudo isso vai minando aquele sentido de vida, de repente você precisa de ajuda, porque não necessariamente tudo precisa, né, se findar e você não querer mais estar na vida. Eu falo isso aqui, né, com todas as letras, porque é algo que poucas pessoas falam e é muito importante. Então, para você que precisa de ajuda, seja a busca direta para um profissional da saúde mental, ou existem também os canais de comunicação, que é o CVV para quem está no Brasil, ou quem está aqui também, porque tem o site www.cvv.com.br, onde você pode ir lá conversar no chat, ou e-mail, enfim, buscar ajuda. Quem está no Brasil é o telefone 188. E quem está aqui nos Estados Unidos também, se tiver preferência de falar inglês, espanhol, enfim, para outros públicos, também tem uma ONG chamada NAMI, tá? N-A-M-I, N-A-M-I, falando em inglês, que você também pode acessar esse site, é uma non-profit, né? Uma ONG especializada aí também nesse tipo de ajuda. Eu digo que também é interessante pensar que quem está convivendo, às vezes é difícil também saber o que fazer, né? Você vê a pessoa ali no sofrimento e não entende muito bem como pode ajudá-la. Então, esses canais, eles também servem para isso, para orientar, tá? Você que está junto, você que é familiar, amigo, enfim, que precisa de uma orientação, tá bom? Então, fica aí a minha dica. E aguardando aí a nossa convidada chegar, né? Eu recebi esses dias um texto muito interessante, né? Eu conto para vocês aqui. Eu tenho um filho que ele está no Brasil, ele faz ciências sociais, por isso que ele não está aqui comigo. Então, e ele me mandou um texto aqui sobre o estrangeiro. E eu tô para ler isso para vocês aqui já tem um tempo e nunca acho o espaço, mas agora eu vou trazer para vocês, né, algo bem interessante para a gente até dar uma discutida aqui, né? Então vejam bem, chama-se o estrangeiro. O termo estrangeiro simboliza a situação do homem. Com efeito, quando Adão e Eva são expulsos do paraíso, abandonam sua pátria e possuem, a partir desse momento, estatuto de estrangeiro, ou seja, de emigrado. Philon de Alexandria observa que Adão, que foi expulso do paraíso, ou seja, condenado ao exílio. Então, todo filho de Adão é um hóspede de passagem, um estrangeiro em qualquer país em que se encontre e até mesmo em seu próprio país. Interessante isso, né? Parece que é algo lá do princípio, dos primórdios da nossa história. Pois cada um de nós entrou nesse universo como se entrasse numa cidade estrangeira, com a qual não tivesse nenhuma ligação antes de nascer. E, uma vez aqui dentro, o homem jamais deixa de ser um hóspede de passagem, até ter percorrido de um extremo ao outro a duração de vida que lhe houver sido atribuída. Rigorosamente falando, só Deus tem cidadania. Esse tema teria sido retomado pelos padres da igreja, particularmente por Santo Agostinho, e pelos autores da Idade Média, que elaboram o tipo humano do peregrino. Se a pátria é o céu, os exilados do céu serão estrangeiros durante toda a sua vida. Gente, olha que interessante, né? Ou seja, a gente está aqui vivendo uma realidade, né, de imigrante, de expatriado, e que somos, então, estrangeiros, né? Estrangeiros. Mas será que todos não somos, né? Tendo essa base aí, filosófica, religiosa, enfim. Ou seja, nós estamos sempre, né, à mercê disso, né? De se questionar, de avaliar qual é o meu lugar, onde é que eu me sinto bem, onde é que eu vou estabelecer ali o meu lar, né? Não só a minha casa. Então fica aí a reflexão para vocês, né, de onde é o seu lugar. Porque muitas vezes a gente percebe também um movimento em que a pessoa,
não está muito satisfeita, mesmo estando no seu lar de origem, e ela busca sempre um lugar onde ela acredita que vai ficar melhor. E muitas vezes ela emigra, ela vai para outros lugares, para outros países, e continua aquela angústia, né? Continua aquela falta de sentido. Então, muitas vezes o seu lar é onde você está da melhor maneira possível, né? E assim a gente vai estabelecendo o nosso caminho, certo? Aí, deixe seu comentário, deixe seu like, se inscreva no canal e aí a gente consegue conversar, tá? Direitinho. Você tem alguma dúvida? Como é que tá aí, né, a sua interação? Vamos participando, vamos observando o que a gente pode contribuir com vocês, né? Lembrando aí que estamos chegando no final do ano e aí, né, vem as festas de Natal, Ano Novo. Quais são os seus planos, quais são os seus objetivos, ou então faça uma revisão do seu ano, o que você ganhou, o que você perdeu, qual é a balança, né? De que lado você está, o que você gostaria que fosse diferente, e assim a gente vai seguindo, né? Porque uma das coisas que a gente mais observa, então, no imigrante é a saudade, tanto é que a gente vai ter um episódio especial sobre saudade, né? Ainda nesse mês de dezembro, nós vamos ter uma convidada aqui que vai estar trazendo a sua experiência nesse sentido, né? E também a solidão, que às vezes pode acompanhar, você pode se sentir, mesmo rodeado de pessoas, ainda sentir uma solidão, e o que a gente precisa trabalhar é a solitude, né? Muitas vezes é isso que é o mais saudável, da gente conseguir estar bem com a gente mesmo que você esteja com várias pessoas, e aí você pode estar na solidão ou não, enfim, isso é algo que a gente também pode conversar. E na semana passada também nós tivemos o evento do Thanksgiving, né? Conta para mim aí como é que foi para você, como é que foi, né, comemorar, estar em família ou não, como que você passou o seu Thanksgiving, né? Esse que é um feriado nacional aqui nos Estados Unidos, que tem bastante relevância, é um dos poucos feriados, mas, né, que tem grande significado aqui para os americanos. Semana passada eu até trouxe a história, né, para contar para vocês como é que funciona, por que que surgiu isso, e aí a gente, né, trouxe aqui uma convidada que contou como é o Thanksgiving dela, né? Então me conta aí como é que foi o seu, o que que você fez, como é que como é que foi, né, essa tarde, essa noite. Muita gente faz almoço, outros fazem jantar, então a gente, né, fica na expectativa aí de saber como é que foi para vocês. Ó, tem até uma pessoa aqui falando, ó, interagindo com a gente. Ela disse que para ela aqui essa é a Vaninha. Ela está dizendo que para ela fez um almoço de Thanksgiving, mas ela seguiu as tradições do Brasil com os pratos preferidos que eles fazem lá. Também até o feijão tropeiro, olha só. Então, assim, vamos pensar que muitas vezes a gente pode, né, fazer essa miscelânea aí, por que não? Usar a nossa culinária num evento que não é bem do nosso país, apesar de ser um evento também, né, e religioso, né, do Dia de Ação de Graças, mas ele também funciona para nós, né, a gente se recolher, a gente entrar nesse clima de gratidão, de agradecimento, de família, e assim a gente vai
caminhando, né, dentro dessa nova realidade, e pode também, sim, por que não trazer os elementos da nossa cultura. Então, muito legal aí, viu, Vaninha, sua participação, trazendo aí para gente como é que foi para você no Thanksgiving. Já entrando no clima aí, né, aguardando aqui a nossa convidada, Carol, que está chegando, né? Vamos pensar o seguinte, vamos falar um pouco aqui do que é esse sentido, né, da imigração, qual que é o seu propósito. Semana passada também a gente falou bastante sobre isso, e como funciona, né, a gente pensar sobre uma mudança inesperada. Então, de repente, você fez uma escolha, sim, né, de imigrar, de fazer uma mudança, mas aí alguma coisa acontece, uma mudança maior ainda acontece, você precisa voltar, às vezes dar uns passos para trás, para depois continuar, né? Então, pensar que é uma mudança inesperada, que pode ser dolorosa, mas também pode ser transformada em oportunidade de crescimento e ressignificação. Ó, tem mais comentários aqui no YouTube, só um minutinho. Deixa eu ver aqui uma coisa. Voltando aqui. Bom, voltando aqui nessa ideia, né, de que as mudanças podem ser inesperadas, até dolorosas, mas elas podem se transformar em outras coisas, com certeza, que você pode trazer de riqueza para a sua vida, certo? Então, vamos pensar na questão da deportação, né? Você ser mandado de volta para o seu país de origem. É uma das experiências que pode ser das mais desafiadoras que alguém pode enfrentar, mas também nos ensina sobre o que é ter força, resiliência e capacidade de se reinventar. Eu já venho dizendo aqui há um tempo, né, que a gente tem essa capacidade humana, né, de se reinventar. Mesmo que muitas vezes você precisa se recolher, você precisa olhar com mais cuidado para o que você está sentindo, né, mas você pode sim recomeçar sempre. Então, nesse sentido, mudanças que às vezes podem ser até forçadas para a gente, elas nos tiram de um conforto, mas também pode nos levar a descobrir potenciais que nunca imaginamos ter. Né? Isso também eu venho trazendo sempre, eu como psico-oncologista no Brasil, né, psicólogo hospitalar, eu já, né, vivenciei algumas experiências com várias famílias, pacientes, em que muitas vezes se deparam com um diagnóstico difícil, uma situação inesperada, e a gente trabalha justamente nesse aspecto, né, de que você pode sim encontrar e descobrir potenciais que você nem imagina que poderiam existir em você, né? Então isso é muito interessante, é muito importante, que independente do desfecho, você vai, né, visualizando aí as novas possibilidades. Então, uma situação como essa, em que às vezes você está aqui vivenciando a sua vida e de repente você precisa voltar, né, é um grande desafio, é uma mudança inesperada, mas quem sabe depois você pode, né, continuar o seu caminho até de uma outra forma. Então vamos pensar que a vida nem sempre segue os planos que a gente faz, mas podemos escolher como responder às situações inesperadas. Quando tudo parece desmoronar, lembre-se, sua força está em sua capacidade de se adaptar, aprender e reconstruir. Falando aqui, né, que a gente está aqui com um comentário do YouTube, né? A Edith Rigoni também está falando do Brasil aqui, ó. Boa tarde, então boa tarde para você. E a Vaninha de novo dizendo, né? Voltando aqui um pouquinho, um costume parecido com o Natal e nos deixa um pouco como em casa. Assim, falando do Thanksgiving, né, Vaninha? Ainda? Pois é.
acaba que essa situação de reunir, né, a família, ela nos remete, sim, aos nossos costumes também aí, né, de estar junto, de estar comemorando e confraternizando o que precisa, né? Mas então, finalizando aqui essa mensagem para a gente, cada mudança é um convite para começar de novo e criar algo ainda mais significativo para você e sua família. E chegando aqui, ó, a nossa convidada, ela vai se organizar ali no microfone, né, e tudo, e vai então começar a nossa entrevista com a Caroline Ashley. Vamos lá, então, Carol. Bom dia, bom dia. Deixa eu te ajudar aqui, eu só preciso pôr aqui o seu fone. E aí, menina, pegou muito trânsito? Peguei, trânsito da Flórida no inverno, né? É mesmo? Tem essa diferença, será? Tem, porque muita gente mora, tipo, do norte e muda pra cá só no inverno. Aí no inverno aqui o trânsito é horrível. Aumenta muito mais, né? Sim. A quantidade de pessoas, Exato. é verdade, tá vendo? Nada melhor do que alguém que é daqui, né? Pra nos contar. Carol, eu estava aqui, né, trazendo algumas coisas, algumas informações pessoal. Trouxe um texto sobre o que é ser estrangeiro, sabe? Sim. Para a gente ir já entrando nesse clima, né, de entender, porque lembra que a gente colocou esse tema aqui da sua entrevista, até um pouco provocativo, né, e curioso. Exato. Como assim fui deportada do meu próprio país, né? Você até falou, falei, não, deixa assim que vai ser legal, vai ser interessante. E aí eu já te apresentei um pouco, né? Você, na verdade, é americana, Sim. nascida em Scranton, é isso? Scranton, Pensilvânia. Na Pensilvânia, filha da Elisete, do José Felipe, ama esportes, stand de tiro, de ler, né? É gente como a gente, né, Carol? Sim. E é fundadora também em CEL da Ashley's Aesthetics Clinic, né? Isso. Que é uma clínica de estética e saúde que se destaca pela inovação e cuidado personalizado, não é isso? Exatamente. Apaixonada por empoderar mulheres, Caroline é uma defensora da saúde holística, combinando estética, bem-estar e tecnologia. Então, saibam vocês que não é qualquer coisa, não, é coisa de primeiro mundo mesmo, para transformar vidas. Carol, então, muito bem-vinda. Obrigada. Viu? Eu estava comentando aqui com o pessoal que a gente está no 14º episódio. Ai, que maravilha! Né, iniciando aí já o 4º mês de podcast, que a gente vem trazendo muita informação, dando voz também, né, para imigrantes, para as pessoas que querem contribuir de alguma forma com a comunidade. E assim, aí eu quero que você comece a contar um pouquinho sua história, porque você não é bem imigrante, mas ao mesmo tempo como é que foi isso, né? Então, assim, conta um pouquinho, começa aí da sua história, o que aconteceu com você? Conta aí pra gente. Então, eu nasci aqui nos Estados Unidos, fiquei aqui até meus 14 para 15 anos. E aí, os meus pais viviam ilegal aqui nos Estados Unidos, né? Eles ficaram, tipo, 22 anos, 23 anos, né, morando aqui. Tiveram 2 filhas, então, a minha irmã mais nova e eu. Você é a mais velha? Eu sou a mais velha. E você tinha uns 15 anos? Isso. Quando aconteceu alguma coisa. Quando eles bateram na nossa porta. E foi assim mesmo? Eles bateram foi, na porta? na verdade, a gente estava saindo para ir para a escola. E aí a minha mãe estava dando ré, né, no nosso driveway da nossa casa, para levar a gente para a escola. E um carro parou a gente. Tipo assim, entrou correndo assim, parou o carro. E aí saiu 2 agentes da imigração, e na hora eu já sabia o que era, eu já entrei em desespero, chorando. Nossa, cara, aí ele pediu para falar com meu pai. Aí a minha mãe deixou a gente no carro e foi lá e entrou com eles para chamar meu pai. E a partir daquele dia a nossa vida mudou. A gente tinha uma vida muito estável,
Antes disso, a gente tinha casa própria, meus pais tinham empresa de limpeza nos Estados Unidos. Só com os clientes deles, eles tinham mais de 15 anos de relação com os clientes. Então, era um schedule bem... Era grande e com uma relação muito boa com todos os clientes deles. Tinha muitos que consideravam a gente família, a gente ia para casa deles para almoçar, aquela coisa toda. Tipo assim, era muito legal essa experiência com eles. Mas a nossa vida mudou. Aí a gente teve que se ajeitar correndo para ir embora para o Brasil. Eles levaram meu pai, né? Levaram, ele foi preso e ficou mais ou menos, acho que foi 15 dias, mais ou menos, preso, se eu não me engano, se minha memória estiver funcionando. E aí já mandaram ele de volta para o Brasil. Entendi. E vocês moravam lá na Pensilvânia nessa Não, época? a gente morava em Atlanta. Eu cresci em Atlanta. Eu só nasci na Pensilvânia com 6 meses de idade. Meus pais se mudaram para Atlanta, então eu cresci lá. E aí a gente pegou e tipo assim, ficamos mais quase um ano separado do meu pai, aqui nos Estados Unidos, por conta da escola e tudo mais. Então ele voltou e vocês ficaram. Com a sua mãe? Mas foi porque a minha mãe pediu. Certo. A minha mãe que pediu pra gente poder ficar um tempo para terminar aquele tempo da escola que faltava, né? Sim. Aí eles concederam, deixaram, só que aí todo mês a gente tinha que ir à migração. Uau. Com a minha mãe. Aí eu ia com ela, porque eu morria de medo, eu já tinha ficado traumatizada. Nossa, e eu ia junto com a minha mãe todo mês nos apontamentos dela. Até que a gente chegou a data da gente ir, quando terminou as aulas, a gente foi embora. E a gente meio que perdeu tudo que a gente tinha, porque minha mãe teve que vender o schedule dela rápido, então vendeu barato. Sim, a nossa casa que a gente tinha, a gente acabou perdendo também. Foi tudo muito rápido. Sim. E aí a gente se encontrou nessa situação no Brasil e acabou que, como meu pai morou muitos anos fora do Brasil, do seu ramo de trabalho que ele era formado na época, foi muito difícil para conseguir trabalho. Imagina, você falou que eles ficaram 23 anos 23 aqui, anos, E a minha mãe também, então, tipo, foi bem desafiador para eles, como pais, né? E chegar no Brasil com 2 filhas ainda. E a gente está falando, assim, de mudanças inesperadas, né? Exato. E de como lidar com isso. Então, assim, apesar de ser uma realidade que a gente fica até, assim, um tema delicado, né? Que a gente sabe que existe, sim, muitas pessoas numa situação irregular e que, às vezes, fica ali naquela expectativa de que algo dessa forma possa acontecer, né? Mas eu acho que o interessante é você contar isso, então. Foi bem traumatizante. Foi, né, eu sempre brinco que eu não desejo isso nem pro meu pior inimigo, passar o que minha família passou, porque foi muito traumatizante, tanto quanto para mim, para minha irmã, para os meus pais, aquela situação toda, igual toda vez que a gente ia na imigração, uma vez por mês, eu ficava com medo, tipo, será que hoje eles vão levar minha mãe, vai deixar eu e minha irmã sem ninguém? Entendi. Então, muitas coisas passavam na cabeça, e fora que... Você tinha só 15 anos. E eu tinha só 15 anos, e fora pra mim, tipo assim, o maior medo ainda era chegar no Brasil, que eu nunca tinha ido pro Brasil. Você nunca tinha ido, né? Aí eu fiquei assim, pronto, e agora? O que vai ser da minha vida? Você pelo menos falava português. Falava, sim, isso eu falava. Vamos pensar na língua. Mas, tipo, era um medo que eu tinha de chegar lá, tipo assim, ter que saber como que ia ser, qual ia ser a nossa situação. E acabou que a gente teve que morar de favor um tempo na casa da minha avó, porque a gente não tinha casa, a gente não tinha nada no Brasil. Meus pais planejaram construir a vida deles aqui. Então, a gente meio que foi com uma mão na frente, outra atrás. E o dinheiro que a gente tinha guardado acabou gastando muito com advogado, tentando tirar meu pai da imigração. Entendi. E aí o restante que sobrou, vamos dizer assim, a gente pagou container para poder pelo menos mandar as nossas coisas da nossa casa para o Brasil, para não ter que comprar as coisas lá. E foi bem caro. Imagina. Então, Isso tem quanto tempo, Carol?
Isso foi em 2010. Uhum. Tem uns 14 anos. 14 anos. É. Uhum. Então, imagina o preço, hein, na época, hein? Foi bem caro. Então, acabou que a gente ficou com um pouquinho de dinheiro, aí o meu pai conseguiu construir um apartamento pra gente. Entendi. E aí começou, meu pai começou a conseguir um trabalho através de acho que foi meu tio, meu primo que ajudou ele começou a trabalhar de taxista, minha mãe foi trabalhar em restaurante, e aí eu não tinha noção da nossa situação financeira até então, porque eu nunca tive que preocupar com isso. Sim. Tinha uma vida muito boa aqui, né? Tipo assim, estável, então eu nunca tinha me preocupado com situação financeira aos 15 anos, né? E aí, quando chegou no Brasil, um dia que foi muito impactante para mim. A gente chegou no mercado com a minha mãe, e normal, a gente fazendo compra, né? Aí eu vi um iogurte que eu queria. Aí eu falei, mãe, eu vou pegar o iogurte aqui, coloquei no carrinho. Aí ela olhou para mim, ela nunca tinha me negado nada. Ela olhou assim, filha, eu sei que eu nunca te neguei nada, mas se eu levar esse iogurte, eu não vou conseguir comprar as coisas que a gente precisa. Nossa. Aquele dia para mim foi tipo um choque de realidade. Eu falei assim, meu Deus, e agora? E aí, a partir daquele dia, eu estava estudando lá no Brasil, comecei a estudar em escola pública. Eu falei assim, cara, eu vou arrumar um trabalho para mim. Porque aí minha mãe não precisa se preocupar tanto comigo. Olha só. E aí eu comecei a trabalhar numa loja de açaí. Comecei a me virar, tipo assim, pelo menos para mim ter um trocadinho. Comecei a dar aula de inglês. Sim. Lá para mim poder. Tinha isso, né? Então eu comecei a pelo menos ter alguma coisinha para mim. Quando eu quisesse comprar alguma coisinha para mim, eu comprava e não tinha que pedir para minha mãe. Para despreocupar ela um pouco. Sim. E foi tipo assim, aí eu comecei a trabalhar ali no Brasil, gostei. Só que ao mesmo tempo eu vi a realidade do Brasil, que é muito diferente daqui, que é bem. Eu acho mais difícil você conquistar as coisas no Brasil. E quando conquista, ainda às vezes acaba que acontece alguma coisa do tipo, ou você é roubado, ou você não tem aquela segurança que você tem aqui, né? A estabilidade, né, é mais vulnerável, vamos chamar assim, né? Então, quando eu comecei a reparar essas coisas, aí na escola também, eu tive um pouco de dificuldade por ter já chegado no terceiro ano, né? Sim. Lá. E eu fui completamente alfabetizada nos Estados Unidos e, infelizmente, os professores de escola públicas no Brasil não estão preparados para receber gente de fora. Diferente daqui, né? Muito diferente. Que não é todo lugar também, vamos ser realistas, mas a maioria tem uma abertura grande, né? Sim, eles têm uma estrutura... estrutura... programas, né, enfim, da língua. Sim, eles têm uma estrutura muito boa aqui nos Estados Unidos para receber imigrantes, né? Tem o ESL nas escolas e eles preparam as crianças todas, eles têm a paciência de ensinar, entender que aquela criança não entende a língua. Ou porque você não sabia nem escrever, eu imagino, né? Muito pouco. Português? Muito pouco. Eu sabia escrever um pouco, só que tipo, eu não sabia a gramática portuguesa, que eu não estudei ela. Sim. Porque olha só, Carol, só dando uma pausinha, pensar o seguinte, olha só, pessoal, a gente está trazendo aqui um exemplo do contrário, né? Exato. De como que é alguém que foi para o Brasil, né, mas que nasceu aqui, viveu aqui um tempo, 15 anos, já é bem considerável, né? E que também enfrentou quase que os mesmos problemas de quem vem de lá para cá, né? Exato. Eu fico pensando aqui, né? Minha filha mesmo veio com 6 anos, não foi alfabetizada lá nem aqui, entendeu? É mais ou menos nesse sentido. Então, veja bem o que você está trazendo, né? A riqueza de detalhes e também de pensar, que é o ser humano. O ser humano, ele tem seus desafios onde quer que ele esteja, seja de lá para cá, daqui para lá, né? E assim, você logo se atentou e foi percebendo, observando as mudanças, mas também tentando fazer coisas para lidar com aquilo, né? Exato, eu acho que a gente tem que ser um ser humano adaptável, né? Sim.
nosso ambiente, onde a gente está. E eu, graças a Deus, eu acho que eu tenho uma grande facilidade nesse ponto, que eu consigo me adaptar. E eu falo que eu sou muito ligeira, tipo assim, se eu vejo que alguma coisa não está funcionando, estou tentando outra e estou indo, tentando me adaptar à situação do momento. E eu acho que as dificuldades, elas forjam o nosso caráter. E a questão não é o problema não é o problema aparecer, mas é como que você vai reagir com o problema, como que você vai enfrentar esse desafio. Porque os desafios só faz a gente crescer. Sim. Como pessoa. Sim. Te deixa mais forte, né? Sim. Te deixa mais emocionalmente estruturado, por mais que no momento talvez seja um momento bem difícil, emocionalmente falando. E que tem um tempo, né, para você se recuperar. A gente não está falando aqui também que é uma coisa simples, né? Exato. E cada um tem o seu tempo e às vezes precisa de ajuda. Sim. Às vezes menos, às vezes mais, né? Então, por exemplo, quais os recursos que você acha assim, que você se lembre, que você usou, né? O que você buscou de repente? Foi sozinha? Você conversou com alguém? Você buscou a Deus? Como é que foi para você, Carol? Religião para mim sempre foi algo muito importante. Certo. A minha, nem religião, mas a minha relação com Deus. Espiritualidade. Isso. Então, para mim sempre foi algo muito forte em mim, então eu sempre busquei muito em Deus nessa questão. Teve uma fase no Brasil que eu comecei a ficar bem deprimida. Certo. Que é normal, mas ainda na idade, a imaturidade, comparando a vida que tinha com o que estava vivendo. Como não, né? Então, tipo, só que nessa época o que me ajudou muito foi a questão buscar em Deus. Entendi. Que foi que me ajudou, até que eu decidi querer voltar para cá, para mim poder terminar meus estudos aqui. Então agora vamos entrar nessa segunda fase, né? E lembrando aí, pessoal, quem está no YouTube, deixa seu comentário, dá o like, encaminha essa live para quem você acha que precisa ouvir isso. Exato. Né? Que é inspirador, que vai ser importante. Quem está nos acompanhando aí na rádio também, fica ligado. Agora a gente vai entrar na segunda etapa, então, né, Carol? Exatamente. Porque aí você ficou quanto tempo, então, lá no Brasil? Como é que foi isso? Eu fiquei um curto prazo de tempo, na verdade. Eu fiquei, acho que foi tipo 2 anos. Entendi. E vocês tinham alguma família aqui, alguma coisa assim, ou não? Era só não, vocês? só nós mesmo. E aí, quando eu voltei, eu voltei porque, eu estava bem depressiva na época. Lá. Entendi. Então, e aí a minha mãe conversou muito comigo, falou assim, filha, eu não posso te negar de você querer voltar para o seu país. Entendi. Só que você tem que estar preparada pelo que você vai enfrentar. Porque ia estar sozinha. Que eu ia estar sozinha, não ia ter os meus pais. É verdade. Então, eu peguei e tomei a decisão. Falei assim, não, eu quero ir. E aí eu peguei e vim. Só que aí foi punk. Foi nem foi punk. Foi punk. Uau! Para onde que você voltou? Para qual estado? Eu voltei para Atlanta, porque lá a gente tinha muitos amigos. Certo. Mas aí você estava o quê? Com 17, 18? 17. 17 para 18. E Sim. aí tinha amigos meus pais que tinham oferecido ajuda para eu poder ficar na casa deles, aquela coisa toda, e eu vim na esperança, né, de ficar tudo bem, tal, ser bem tratada. Acabou que não foi tão não foi tão fácil como eu imaginei que iria ser, normal. Então acabei pulando muito de lugar para morar até eu, tipo, me encontrar. E acabou que eu me encontrei com uma pessoa que não me conhecia, não sabia quem meus pais eram. Por acaso eu conheci, ela foi um anjo enviado na minha vida. Também não era da minha mesma religião e, tipo assim, mas foi a pessoa que foi enviada no meu caminho. Que te ajudou. Que me ajudou. Entendi. E aí eu fiquei um bom tempo morando com ela, com o filho dela. Eles foram, assim, muito importantes naquela fase que eu estava vivendo. Mas eu passei por muita coisa, nossa, eu tentando estudar, aí
A própria escola teve um dia que falou comigo assim, uma das terapeutas lá que conversa, os counselors, né? Sim, existem aqui, né? Ela falou comigo, ela falou assim, Carol, você chegou do Brasil e acabou que o meu estudo do Brasil atrapalhou muito a minha escolaridade daqui, porque as pontuações de escola é tudo diferente. Ou seja, você teve dificuldade quando foi E dificuldade quando quando eu voltou? voltei. Não, e olha que incrível, eu fiquei 2 anos no Brasil. Quando eu cheguei aqui, você acredita que eu estava esquecendo o meu inglês? É mesmo? Eu tinha que pensar Olha tipo só. assim, eu sabia o que eu queria falar, mas não saía. Caramba, olha só! Demorou uns 6 meses É pra mim me mesmo? adaptar de novo, tipo assim, 100% com o inglês, porque lá no Brasil só tava falando 100% português. É. É. Olha que interessante. Apesar de ser sua língua materna, vamos dizer assim, o inglês, né? Porque, Sim. enfim, mesmo com pais brasileiros e tudo, mas isso é Uhum. muito interessante. Eu acho que isso tem a ver também, né, falando de psicologia, Sim. né, com o emocional, né, nosso, que Uhum. imagina, né, igual você está falando, um desafio extremamente, né, grande. Sim. Né? Então, saibam vocês, viu, pessoal? Por isso que eu estou sempre comentando aqui, né? Da necessidade de buscar ajuda profissional, né? Um profissional que entenda essa realidade. Porque não é muitas vezes uma questão de você não querer, você não consegue. Você não consegue. Por quê? Tem outras coisas do emocional ali envolvidas e a gente se perde mesmo, né? Parece até que não consegue mais pensar, e é isso, e tá tudo certo. Mas passa, né? Sim. E passou. Tudo passa. E Tem uma passou. coisa que eu falo, toda fase passa, fase boa, fase ruim, nada é para sempre. E aí você conseguiu, então, fazer seus estudos? Consegui, eu comecei a estudar. Já vai entrando aí nessa parte de como que você encontrou, né? Como é que é essa paixão aí pela estética, então, né? Foi sempre assim ou como é que é? Não, Já vai começando a entrar no foi seu muito negócio. engraçado. Isso foi alguns anos depois, né? Mas eu consegui finalizar meus estudos, tal, e aí acabou que eu estava em Atlanta ainda. Certo. E aí teve um dia que eu estava cansada, estava conversando com meu pai no telefone. Eu estava cansada de lá, tipo assim. De Atlanta. Por causa de tudo que eu estava passando lá, estava sendo uma fase difícil, por mais que eu estava tentando estudar, estava tentando fazer as minhas coisas, aí acabou que eu tinha que trabalhar para poder me sustentar ao mesmo tempo dos estudos, então estava bem pesado para mim, estava bem puxado. E aí o meu pai, teve um dia que ele falou comigo, ele, Carol, tem uma prima minha que ela mora lá em Massachusetts, por que você não vai lá? Conhecer eles e tal. Aí eu falei assim, Massachusetts? O que eu vou arrumar lá? É longe? É longe? Para quem não conhece longe. o mapa dos Estados Unidos? É muito longe. Massachusetts está lá no norte, a Georgia está no sul, né? Então. É pertinho aqui da Flórida. E aí eu falei assim, quer saber? Eu vou. Vou ficar 2 meses. Se eu não gostar, eu volto. Aí eu cheguei lá, conheci essa prima terceira minha, né? De terceiro grau. Uma família distante. Uma família distante, conheci eles e tal. E aí acabou que as coisas começaram a fluir mais para mim lá. Questão de trabalho, tudo. Às vezes foi uma questão de mudança de ambiente. Porque isso é importante, o pessoal. Muitas vezes vem vindo naquilo maçante ali, né? Sim. E parece que não tem outro lugar para você ir, né? Então, às vezes mudar de casa já ajuda, né? Exato. Mudar de, sei lá, de carro, de qualquer coisa. Sim. Né? E foi o que aconteceu, então. Você viu que Foi. fluiu mais aí. Sim, aí acabou que eu cheguei lá, tudo começou a fluir, comecei já a trabalhar bastante, fiquei mais estabilizada, as coisas também estavam mais de boa, questão de moradia e tudo mais. Falei assim, cara, eu acho que vou ficar por aqui. Entendi. E aí acabou que eu me casei lá também. E aí foi assim que eu entrei na estética. Olha que engraçado. Na época, esse meu marido, ex-marido, o irmão dele tinha vindo embora com a esposa do Brasil. E ela já tinha salão lá no Brasil. E aí teve um dia que a gente estava conversando
quando ela estava, eu queria muito trabalhar na minha área, mas eu não sei tirar licença, não sei fazer isso, não sei fazer aquilo. Aí eu fiquei olhando assim, aí eu falei assim, cara, eu vou te ajudar. Aí eu comecei a procurar, pesquisar sobre as licenças, como que faria para poder abrir um salão, essas coisas assim. Aí eu vi que tinha a parte da estética. E a família da minha mãe, as mulheres, a maioria, tudo trabalha com salão, trabalha com moda, é muito, tipo assim... Já tem essa veia. Já tem essa veia do lado da minha mãe. Minha mãe mesmo era depiladora no Brasil, anos atrás. Então, sempre eu estava perto daquilo ali, né? Então, aí eu resolvi ajudar ela, peguei e comecei a estudar estética para poder tirar as licenças, para poder abrir um salão para ajudar ela. Olha, na época você estava trabalhando com outra coisa, então? Como Tava, nessa época eu estava trabalhando na área de bolsa de valores. Entendi. Nada a ver com o que eu faço hoje. E era o que você tinha estudado, estava estudando? Tinha alguma coisa a ver? Sim, tipo, eu falo que ele foi meu mentor nessa época, que foi o meu patrão, e ele me ensinou tudo sobre essa área do Bolsa de Valores, que foi uma fase muito boa, muito legal, por ter conhecido esse mundo, né? E ter trabalhado, eu trabalhei 7 anos nessa área, então, tipo assim, foi bastante tempo. E aí acabou que eu me mergulhei na estética, e quando eu comecei a estudar na estética, eu me apaixonei. Me apaixonei, me encontrei. E aí acabou que eu abri um salão com estética com a minha ex-concunhada. Olha só. E aí a gente começou a trabalhar juntos, deu muito certo nós duas. E isso cresceu, né, Carol? E foi Porque hoje crescendo. você tem a Ashley, Sim. Aesthetic Clinic. Yes. Então, fala aí um pouco do seu negócio, né? A gente tem esse espaço também para você apresentar. Então, essa é a história, esse foi o começo. Exato. Então, conta pra gente como que é a sua clínica, o que que vocês fazem lá. Então, a gente faz de tudo. Como assim? Hoje em dia... Qual que é o carro-chefe, assim? Hoje em dia, a gente está... Hoje o nosso carro-chefe está sendo o programa de emagrecimento que a gente está trabalhando. Dentro da clínica, eu sempre achei muito importante a gente não só cuidar da estética, mas as 3 esferas, né? Que é corpo, alma e espírito. Perfeito. Então, a gente trabalha essas 3 áreas e, para mim, é muito importante a gente trazer a saúde integrativa junto com a estética, porque tudo anda junto. Saúde mental, a sua saúde física, né? Tudo anda junto. Então, acabou que, não só na área da estética, que a gente faz tudo questão de limpeza de pele, depilação a laser, né? N coisas da área da estética, mas também a gente tem a parte agora de telemedicina. Olha. Que aí nasceu a Ashley Doctors. Que a gente tem a nossa plataforma e tudo mais, e a gente tem mais de 20 tipos de especialistas brasileiros. Gente, olha essa dica, hein? Isso foi feito para a comunidade brasileira, para poder ajudar a comunidade brasileira. Foi ideia sua, Carol? Não, na verdade, foi um conjunto de... Eu estava conversando um dia com um amigo meu, e eu falando, cara, eu tô com essa ideia e tal, e ele, eu acho que eu consigo te ajudar. Então, e acabou... você teve essa ideia. Aí acabou que a gente fez essa parceria, porque Que ele já ótimo. tinha esse trabalho, aí a gente fez um conjunto. E aí a gente agora consegue integrar a telemedicina na clínica. Então, igual um exemplo, se alguém chega com acne, né? Só que a gente está fazendo procedimentos estéticos, não está funcionando, eu já marco um apontamento com o nosso dermatologista. Que está lá no Brasil. Eles estão localizados aqui e no Brasil, mas todos licenciados aqui nos Estados Unidos. Sim, e fala português. Gente, olha aí, ó. E aí a gente já faz a consulta junto lá, ele já passa o medicamento, já manda para a farmácia e a gente faz um trabalho em conjunto. Entendi. Que é bem bacana. Então, mesma coisa, se tiver alguma coisa que é hormonal, a gente vai checar. E a gente tem os nossos próprios exames de sangue que a gente manda para casa da pessoa, a pessoa faz em casa. Olha só. Aí a gente consegue todos os resultados do laboratório e aí foi nascendo, tá crescendo essa parte da saúde integrativa que tá bem bacana. A gente tem também psicólogos, psiquiatras na nossa plataforma de telemedicina.
E aí agora a gente está meio que bombando com essa questão do programa de emagrecimento. Emagrecimento, olha só que maravilha. Ô, Carol, e como que as pessoas chegam até você? Tem algum site, algum Instagram? Fala pra gente aí. Tem sim. Olha todos esses procedimentos Sim, aí, esses programas. Nós estamos localizados não só aqui em Pompano Beach, mas também a nossa matriz fica lá em Marlboro, que é onde foi a primeira clínica que eu abri. Sim. Lá em Massachusetts, a gente tem duas localidades. Então, a gente tem aqui e Pompano, mas a gente tem o nosso site, que é ashleyaesthetics.com, e a gente tem também o nosso Instagram, que você consegue encontrar a gente, que é ashleyaesthetics.clinic. Eu vou deixar escrito também, viu, pessoal? Porque é em inglês, né? Às vezes a gente não vai saber bem as letras. O nome Ashley é um pouco complicado. Isso aí foi invenção da minha mãe, que ela queria um nome americano. É mesmo? Ela colocou esse sobrenome assim? Sim, ela era apaixonada nos anos 90, tinha um show daquelas gêmeas americanas, Mary-Kate e Ashley. Sim. Entendi. Aí o meu pai não queria que fosse meu primeiro nome, porque ele falou assim, ninguém vai saber falar o nome dela no Brasil. Sim. Aí a minha mãe, não, mas eu quero esse nome. Aí fizeram um acordo. Aí a Caroline Ashley. Entendi. O nome brasileiro e o nome americano. Exato. Olha só, na verdade é um segundo nome, né? Legal demais. E aí você já colocou o seu negócio, o nome da clínica. Coloquei o nome da clínica. E é chiquérrimo, né? É diferente. É diferente. Carol, bom demais. E aí, pessoal, você que está nos acompanhando, né? Lembrando que esse episódio fica gravado. E aí, especialmente lá no meu canal do YouTube, que é o Patrícia Rigoni, tracinho 8, eu deixo na descrição, tá? O site, o Instagram, o telefone. Qual que é o seu telefone, Carol? Como que a gente fala com você pelo telefone? É 954-279-6889. Repete, por favor. 954-279-6889. Perfeito. Então, pessoal, a dica aí de serviço, né? E eu acho que principalmente isso é uma realização para você, não é? Muito. Diante de toda a sua história, apesar de ter sido rapidinho aqui a gente contar, né? Mas falando de mudanças inesperadas, né? Porque não a gente vê como é que lida com isso quando acontece na hora. Então, veja, né? Atrasou lá o trânsito e tudo, e o que a gente faz? E vamos continuar e não vamos desistir. Exato. Acho que você é um grande exemplo disso, viu, Carol? Não sei se seus pais continuam no Brasil, se eles estão aqui, como é que aconteceu? Então, meu pai, eu consegui legalizar ele está aqui. A minha mãe ainda está aguardando o processo dela no Brasil. Então, ou seja, por mais que as coisas pareçam impossíveis, o que tem que ser né? Sim. Tem isso também. Sim. Então, Carol, um grande prazer ter você prazer aqui. todo meu, obrigada. Vamos combinar de conversar mais, você trazer outros assuntos, porque a gente já se conhece, né? Já sabe que a gente tem muita coisa em comum, né? Essa parte de olhar para a saúde de uma forma integrada, holística. Não tem outra saída, tem que ser assim, corpo, alma, coração, espírito, o que você quiser colocar aí no pacote, né? O social. Então, a gente tem também aqui nesse programa esse lema, né? De criar uma comunidade, que a gente consiga conversar, consiga trazer histórias inspiradoras, para que a gente continue no rumo do nosso objetivo aí, né? Do nosso propósito, viu? Então, muito obrigada pela sua participação. Depois a gente vai deixar os contatos lá na descrição, né, desse vídeo, que vai ficar gravado o episódio. E é isso, pessoal. Convido vocês, então, também, quem quiser, né, uma consultoria intercultural, também deixa aí meu telefone, 863-210-9488. Me siga também aí no meu Instagram, @patriciarigoni_d.baldi. Siga nas nossas redes sociais aí também da Rádio Reli. E esse é o seu podcast Vida de Imigrante, seu programa sobre psicologia intercultural, onde a gente dá voz e visibilidade, né, para os imigrantes, para os convidados, né, sejam eles quais forem, trazendo aí muito conhecimento e informação. Só para a gente fechar, então, queria deixar aqui, né, como dica prática, né, para quem está nos ouvindo. Se você ou sua família está enfrentando alguma mudança inesperada,
Siga esse espaço para lidar com esse impacto. Respire e aceite o momento. Crie um plano em conjunto, porque sozinho a gente não é ninguém, né? Verdade. Busque apoio, seja profissional, com amigos, na comunidade, o que você precisar, porque os desafios emocionais são grandes, estão aí, não tem como negar. E celebre as pequenas conquistas, né? Pensando que, sim, como a Carol colocou, tudo passa, e é isso mesmo, não é só um ditado popular, isso é verdade. A gente só tem que ter a paciência, muitas vezes, sabedoria, a fé, de viver o aguardar processo. e viver o processo, né? Porque vai passar. E aí a gente começa a celebrar, mesmo que sejam pequenas conquistas, médias, grandes, enormes, enfim, certo? Então lembre-se, mudanças inesperadas podem ser desconfortáveis, mas com união familiar, coragem, elas podem se transformar em grandes capítulos de superação e crescimento, certo? Então é isso. Fica aqui então agora com a programação da Rádio Reli. Muito obrigada mais uma vez, Carol, pela sua presença. E na próxima terça-feira temos novamente o podcast Vida de Imigrante ao vivo aqui na Rádio Reli. Um abraço a todos.